Olá, internautas. Estamos hoje com o Dr. Marco Antônio Vicenzo. Ele é presidente nacional da comissão fundadora da UDN, União Democrática Nacional, um partido político que ele tem a intenção de reconstruir, um partido que existiu entre as décadas de 40 e 60 e que agora tem um pedido de registro no TSE. Olá, doutor Marco Antônio, é um prazer estar com o senhor aqui. Boa tarde, mano, tudo bem? Agradeço aí o convite, agradeço a toda a produção do Metrópolis e é um prazer e uma honra ter voz aqui nesse portal que só cresce a cada dia mais. Perfeito. Minha primeira pergunta é: por que criar mais um partido político no Brasil que já tem tantos partidos de todos os matizes ideológicos que podemos imaginar? Bom, a sua pergunta é extremamente pertinente e até agradeço de poder responder aí de forma pública essa pergunta. Muita gente tem indagado isso. Na verdade, a gente não pode falar em democracia hoje, não existe se falar em democracia se a direita está calada dentro do Congresso Nacional. Hoje não existe nenhum partido político de direita no Brasil. Então não se trata de mais um entre os 75 partidos políticos. Se trata do primeiro e único partido político de direita, né, da nossa República. Agora, alguns partidos eles já reivindicam aí uma certa caracterização aí de direita, como o PSL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, e o Partido Novo, também um partido conservador e que adota algumas bandeiras. Qual a sua opinião sobre esses dois partidos? Bom, o Novo, na verdade, eu entendo ele como um partido muito elitista, né? Ele não consigo ver como ele se encaixaria. Ele parece mais uma empresa que você tem que seguir normas e regras, e assim, com todo respeito, claro, mas eu não vejo um caráter tão democrático como deveria ser. Já o PSL, com a máxima vênia, enorme respeito ao partido, inclusive do presidente da República, mas nunca foi, né, e nunca será um partido originariamente de direita. E mesmo que altere o seu estatuto, como estão tentando fazer, acredito eu, querem alterar o estatuto, querem alterar aí os programas, enfim, toda a documentação de forma administrativa, mas eu acredito que não se enquadra, nunca levantou a bandeira direitista, nem a bandeira conservadora, e agora, né, com alguns quadros que se dizem de direita, talvez queira ser um aspirante a ser um partido de direita, mas até então não é. E quais são as bandeiras de direita, na sua opinião? Nós temos aí a defesa do livre mercado, nós temos aí as pautas conservadoras, nós temos aí, bom... Já não são propostas defendidas por esses partidos? Pois é, mas a gente não consegue encontrar ali uma sintonia. O partido não é uníssono. A gente não vê que eles caminham todos com o mesmo propósito. A gente não percebe isso desde o estatuto até a forma de votação, né? Eles nem votam em conjunto. O próprio partido não consegue votar ali como deveria votar, acredito eu. Eu não sei o motivo, né? Não sou do PSL, mas eu acredito que eles poderiam ajudar muito mais a direita brasileira. Doutor Marco Antônio, a UDN é um partido que tem uma tradição grande, a velha UDN, existiu entre os anos de 1946 e 1965. Ela foi o segundo ou terceiro partido do país nesse momento, chegou a eleger um presidente da República, Jânio Quadros. O que o partido que o senhor quer criar agora tem a ver com aquela UDN? Na verdade, nós temos que respeitar todo o legado histórico que a UDN deixou. Um partido brilhante, diga-se de passagem, com muitas derrotas, muitas vitórias. Nós sabemos aí que, por vezes, a UDN tentou lançar, inclusive, o brigadeiro Eduardo Gomes, né, e foi derrotado. Mas a grande vitória foi o legado histórico que a UDN deixou. A grande vitória foi a luta contra o comunismo, o antigetulismo, à época. E a gente pretende usar como referência todo esse legado histórico, adequando à política contemporânea. Dentro do governo Jair Bolsonaro, o senhor considera Jair Bolsonaro de direita ou não? Acredito que sim, todas as bandeiras que ele levantou durante a eleição, durante a campanha, ele se propôs a fazer, acredito que ele tem tentado cumprir. E como seria a relação, Como de direita, né? como seria a relação do seu partido com o governo Jair Bolsonaro? Na verdade, não existe, existe uma especulação, né, sobre eventual relação, mas a relação que tem é de apoio. A UDN apoia o governo Bolsonaro, apoia as pautas que ele se propôs a defender, as pautas que ele se disponibilizou a apoiar desde a campanha até o momento. Então a UDN apoia todo esse aparato aí que o governo tiver, vai apoiar o que for correto e vai discordar do que não for
sendo sempre coerente com as nossas pautas. Doutor Marco Antônio, qual é a situação do seu partido hoje em relação ao TSE? E quantos diretórios tem no país? Eu queria ter uma ideia da estrutura do seu partido. Perfeito. Hoje nós temos aí uma ação, né? Na verdade, entramos com um requerimento administrativo no TSE. Primeiramente, chegou ao gabinete da ministra Rosa Weber para ser julgado e a gente pediu aí a expressa revogação da resolução de 1965, baseada no artigo 18 do AI-2, que à época extinguia todos os partidos políticos. Então Entre eles a UDN. Entre eles a UDN, o PTB, dentre vários outros. Mas revogando esse artigo, revogando na verdade essa resolução, nós retornaríamos às atividades políticas da UDN. Né? Esse seria o primeiro passo. O segundo passo, que eu não gostaria de ter que fazer, é o recolhimento das assinaturas, como prevê a legislação eleitoral, de 500 mil assinaturas, dividido em um terço dos estados, com 0,5% em cada estado no mínimo. Então, seria uma hipótese, mas eu acho que, em respeito ao DN, a todos os udenistas, né, o partido que nasceu como uma frente, se organizou como partido e se tornou um grande movimento, que foi o movimento udenista, em respeito a todo esse legado histórico, nós temos que fazer frente e confrontar a ilegalidade cometida contra esse partido. Jair Bolsonaro está ajudando vocês? Não tive, na verdade eu nunca tive uma conversa com o presidente da República, até gostaria de ter, mas nunca cheguei a conversar com o presidente da República. O único presidente da República que a UDN teve foi Jânio Quadros, que renunciou depois de 8 meses de mandato. Qual a avaliação histórica que vocês fazem desse gesto radical? Na verdade, o Jânio Quadros ele nem era da UDN. Né? A UDN o apoiou como candidato, mas de outro partido. Eu acredito, aí minha visão, né, tem caráter subjetivo, ele esperava uma comoção nacional que pedisse que ele voltasse, mas não aconteceu. Medida pela qual nós sabemos o resultado histórico de tudo isso. E depois veio a intervenção militar e logo em seguida a redemocratização, veio a Constituinte 88 e nós tivemos aí todo esse retorno do Estado Democrático de Direito, como deveria ter sido feito. Qual a sua opinião hoje sobre a ditadura? Eu acredito que a intervenção militar, o DN apoiou, inclusive, a intervenção, sob a suspeita de uma chegada do comunismo no Brasil, e acredito que a intervenção militar deveria ter acontecido, como de fato aconteceu, mas em seguida deveria ter sido devolvido o Estado Democrático de Direito, como se esperava Carlos Lacerda, como se esperava Juscelino Kubitschek, né? Inclusive o Carlos Lacerda seria um candidato, né, da UDN à presidência da República, mas não foi, em razão da permanência dos militares no poder. Perfeito. Em função dos fatos atuais que estão acontecendo, vocês colocam vocês colocam no registro, no pedido de registro no TSE, vocês colocam a defesa do Estado Democrático de Direito. Nós vivemos hoje, nesses últimos dias, uma crise em torno da divulgação de conversas entre um procurador da República e um juiz, em que é colocada em dúvida a imparcialidade do juiz nesse caso, e é colocada, inclusive, questão colocada até sobre o STF. Qual a sua opinião sobre esse caso? Está sendo respeitado o Estado Democrático de Direito por parte de Sérgio Moro e eu acredito que está sendo respeitado. Eu não vi, né, nas conversas nada que tivesse interferido de forma funcional ali eventualmente no julgamento. Eu não vi a interferência do magistrado, né, na função do promotor e nem do promotor na função do magistrado. Eu não vi um inteiro teor das conversas, que não foi divulgado até o momento, como disse o site que seria divulgado, o inteiro teor das conversas, foram divulgados trechos descontextualizados da conversa. Então, eu não posso afirmar que houve realmente aí algo que interferisse de forma direta no julgamento de caráter funcional. Não entendo que teve. Na sua opinião, não teria havido uma quebra na equidistância, que é o termo até que foi usado pelo ministro Marco Aurélio Mello, do STF, naquela relação, quando o ministro Sérgio Moro fala a respeito de operações da Polícia Federal, operações do Ministério Público, esse tipo de relação, o senhor é advogado. Se o senhor, como advogado de defesa, o senhor gostaria de um juiz que tratasse assim o seu cliente? Não, eu entendo o questionamento, mas nós temos que pensar que do outro lado da bancada, do outro lado onde existe o julgamento, não são máquinas, são pessoas. As pessoas, elas têm contato, elas têm um relacionamento. E o relacionamento eu não vi
como eu falei, interferência funcional. Havia um relacionamento de pessoas que conversam sobre situações, mas não houve e não percebi nas conversas, no teor das conversas que saíram, nenhuma interferência direta nos julgamentos. Perfeito. Por último, o senhor poderia dar os próximos passos relacionados ao DN e como o senhor pretende se organizar e citar nome de outras pessoas que estejam nesse projeto de vocês? Sim. Na verdade, nós estamos aí nos organizando em vários estados. Cito como exemplo o Coronel Monteiro, que está no Maranhão. Foi o primeiro nome que nós escolhemos no Nordeste. Ele lidera o Maranhão pela UDN. Nós temos aí dividido em alguns outros estados, temos conversas avançadas. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rondônia, Goiás. Me falha a memória, mas já são aproximadamente 18 estados que nós estamos já com conversas bem avançadas. Tem uma previsão de tempo, quando vocês conseguiriam assinaturas? Qual é a projeção? Se nós formos realmente colher as assinaturas, nós precisamos colher, pela legislação eleitoral, 6 meses antes do pleito, para poder participar das eleições de 2020, que seria exatamente, respondendo a sua pergunta, seria o próximo passo. Nos preparar para 2020, que são as eleições municipais. Eu acredito que nós temos que resgatar muitas prefeituras, inclusive acredito que o PP e o MDB são os partidos que mais têm prefeitos e vereadores eleitos. Vocês fariam aliança com esses partidos? A princípio eu não vejo essa possibilidade, não vejo como seria possível se aliar com o PP, também não me vejo fazendo aliança com o MDB, mas é importante analisar o cenário regional. Eu não sei como funciona, não tem como, a dimensão do Brasil não me permite conhecer a panorâmica política de todos os estados, mas a nível nacional não vejo essa possibilidade. A UDN é criada, como seria a relação? Vocês são a favor de fundo partidário, fundo eleitoral? Vocês são a favor dessas? A sua pergunta é muito interessante. Nós temos que dividir ela em duas, e eu te respondo por quê. Se você me perguntar, caso a UDN tivesse o fundo partidário, e a gente não teria, se a UDN fosse fundada amanhã, nós não teríamos direito ao fundo partidário. Se você perguntar, vocês gostariam de ter o fundo partidário igual a todos os outros partidos? A resposta é sim. A resposta seria absolutamente sim. Por quê? Eu não posso querer que o meu partido não tenha dinheiro e o PT, o PSOL, o MDB e todos os outros partidos tenham dinheiro para formar um partido forte e o meu partido ficar pequeno. Agora, se você me perguntar se eu sou a favor de um projeto de lei que acabe com o fundo partidário, com qualquer financiamento público de partidos políticos, aí eu sou totalmente a favor. Quero que acabe com o fundo partidário. São duas perguntas diferentes que é importante a gente esclarecer. Nesse assunto, a UDN teria alguma proposta para reforma política? Sim, nós teríamos que sentar e elaborar uma reforma política, que hoje em dia é muito difícil. E muita gente tem questionado sobre a reforma política e até sobre a renovação política. A renovação política tão esperada que não aconteceu. Então, e cito aí o exemplo do próprio PSL. Nós tivemos uma expectativa muito grande em cima do PSL. Você votou no PSL? Eu votei em Jair Bolsonaro. E, se eu não me engano, votei. Aqui em Brasília nós tivemos uma situação que o PSL não foi o partido apoiado pelo presidente da República. Aqui em Brasília foi o PRP. Aqui eu votei na Kelly Bolsonaro, que hoje assume como deputado distrital, e votei em outros deputados, acredito que do PRP, se eu não me engano. Mas aqui o PSL não foi o partido escolhido, um dos partidos apoiados pelo presidente da República. Muito bem, quero agradecer ao Dr. Marco Antônio Vicenzo, advogado, presidente da comissão fundadora da UDN, que falou com o Metrópolis hoje. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado.